começando mais um programa Conhecendo Seu Direito aqui na TV Cidade, comigo, Dolane Patrícia. Um programa que foi realizado com o objetivo de dar a você informações jurídicas para aprimorar os seus conhecimentos. E hoje nós iremos falar sobre divórcio e inventário administrativo. E para falar desse assunto nós trouxemos a doutora Rita Coelho, tabeliã substituta do cartório Deusdete Coelho Filho, que fica ali na Avenida Villeroy. Você não pode perder essa entrevista. Doutora Rita, foi sugestão sua, você pediu que ela viesse ao nosso programa, nós a trouxemos aqui e ela veio hoje para responder as suas perguntas e falar sobre esse assunto extremamente importante. Logo após o intervalo estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo Seu Direito aqui na TV Cidade. Hoje conversando com a doutora Rita Coelho, tabeliã substituta. Iremos conversar sobre divórcio e inventário administrativo. Bom dia, Rita. Bom dia. Que prazer ter você aqui. Nós gostaríamos de agradecer por ter aceito o nosso convite e gostaríamos que falasse um pouco da sua vida para que os nossos telespectadores conheçam você melhor. Prazer em estar aqui com todos vocês. Eu sou tabeliã substituta do primeiro ofício do tabelionato Deusdete Coelho, sou bacharel em Direito, especialista em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Escola Paulista de Direito e estou aqui à disposição para responder a todas as perguntas. E escreveu o livro Divórcio e Inventário, um livro muito bom que eu indico, você não pode deixar de ler, e gostaria que você falasse um pouquinho da experiência que foi escrever esse livro e por que esse assunto que você escolheu. Em 2007, quando entrou em vigor a Lei 11.441, que trata de divórcios e inventário administrativo, a necessidade de me especializar no assunto para que pudesse atender a procura das pessoas no cartório, me levou a me aprofundar no assunto e esmiuçar verdadeiramente, e estou aqui à disposição. Tá certo. E eu gostaria de perguntar para você, primeiramente, essa questão da união estável e do casamento. Muitas pessoas, elas não entendem se existe diferença, se é a mesma coisa. Na prática, é a mesma coisa. Por que as pessoas muitas vezes optam pela união estável e não pelo casamento, e qual é a diferença? A união estável, a rapidez em que se faz uma escritura declaratória de união estável. Basta que os dois conviventes compareçam ao cartório e, através de um ato declaratório, solicite e a escritura é feita naquele momento. O casamento já existe toda uma solenidade. Você tem que comparecer com seu noivo, 2 testemunhas, a documentação necessária, há uma habilitação prévia, ao prazo previsto em lei da publicação do edital. Depois disso, vai ao Ministério Público para que o promotor dê vista se toda a documentação exigida por lei ali se encontra, se está tudo ok. Quando retorna ao cartório, é que os noivos, dentro de um prazo de 90 dias, vão poder marcar o casamento e efetivamente casar. Então, eu acredito que o que mais pese é o tempo exigido para que aconteça o casamento. As diferenças que existem não são poucas, são muito. O casamento, a partir do momento que eu sou casada, a minha certidão de casamento, ela é prova plena daquele ato contraído. Por exemplo, eu tenho um filho, eu compareço ao cartório, eu, mulher, sozinha, com minha certidão de casamento, e por conta de existir a certidão de casamento, eu registro o meu filho e vai ter o nome do pai e da mãe. Se eu vivo em união estável, mesmo com a escritura de união estável, eu preciso que o pai compareça para declarar o ato ali do registro do nascimento.
um inventário, a certidão de casamento já comprova que eu sou a herdeira, eu sou cônjuge. Se eu tenho uma escritura pública de união estável, só a escritura sem a homologação do juiz não é prova de que eu sou herdeira do meu falecido companheiro. Então, existem essas diferenças. Na sucessão, existe uma ordem de vocação hereditária. O cônjuge é herdeiro necessário, o companheiro não é herdeiro necessário. Homologação do juiz. Precisa da homologação do juiz para que se comprove no caso, aquela união estável. E no caso de casamento ou união estável de pessoas do mesmo sexo, é a mesma coisa? O STF, em 2010, ele, através de uma decisão unânime, disse que as pessoas do mesmo sexo podem estabelecer uma união estável através de escritura pública. Até então não era possível. Só que a nossa Constituição diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Por conta disso, analogicamente, as pessoas do mesmo sexo que tinham essa vontade começaram a solicitar a conversão da união estável em casamento. E aconteceram já alguns casamentos com conversão de união estável em casamento. Não só isso, logo se pode converter em casamento, as pessoas pensaram, então eu posso me habilitar para casar e posso casar. E aconteceram algumas habilitações, inclusive aqui no estado, e já aconteceram alguns casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Não só aqui no nosso estado, como no país inteiro. Ainda com relação a essa questão do casamento e da união estável, o casamento, ele emancipa, ou seja, antecipa a maioridade da pessoa. Mas no caso da união estável, antecipa a maioridade, também emancipa, ocorre a emancipação com a união estável ou apenas com o casamento? Só com o casamento, porque não há previsão legal de que a união estável tenha a mesma... O Código Civil fala, né, que o casamento emancipa civilmente, mas a união estável não. E agora falando da questão da comparação da união estável e do casamento, no que diz respeito à partilha de bens, aí é a mesma coisa? Pois no caso do divórcio. No caso do inventário, né, para que a pessoa solicite que seja feito aquele inventário administrativo e ela vivia em união estável. A resolução 35, que foi uma resolução que veio para normatizar os artigos da Lei 11.441, que é do CNJ, que é uma resolução do CNJ, na resolução diz o seguinte: se aqueles companheiros viviam em união estável e eles possuem um herdeiro que seja filho do falecido ou que seja filho de ambos, não interessa. Mas se há um outro herdeiro além do companheiro e ele reconheça aquela união estável, não há necessidade de homologação judicial. Pode ser feito o inventário administrativo com o companheiro do falecido e mais aquele outro herdeiro que reconheça a união. Se não tem um outro herdeiro, há necessidade da homologação judicial mesmo existindo a escritura de união estável. Mas aí no caso do divórcio, se não tiver falecido nenhum dos cônjuges e tiver que fazer a partilha de bens, aí nesse caso, se a pessoa tem bem e ela é casada, ela tem bens e tem união estável, na hora de fazer a partilha, de qualquer forma é 50% para cada um? Porque se a gente fala em união estável, vamos falar em dissolução da união estável. E não de divórcio. E não de divórcio. Agora, se são casados, sim, o divórcio, ambos podem ser feitos em cartório. Se, no caso do divórcio, existe a exigência da lei que não haja filhos menores, que estejam de acordo, também, que não tenha litígio. A partilha pode ser feita através de escritura pública, sim. A dissolução da união estável
pode ser feita através de escritura pública. E nesse caso não há exigência de que não existam filhos menores, nada, porque a lei ela deixa ao livre arbítrio dos companheiros. Fica muito mais fácil. Muito mais. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta para falar um pouco mais sobre essas questões do divórcio e inventário direto. Iremos continuar essa conversa com a Rita Coelho Tabelião, substituta do cartório Deusdete Coelho Filho. Daqui a pouco estaremos de volta. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando com a Rita Coelho Tabelião, substituta do cartório Deusdete Coelho, falando sobre o divórcio e inventário direto do seu livro, que foi escrito e que é muito importante para adquirir conhecimento. E nós iremos agora nesse bloco falar um pouco mais com relação aos tópicos existentes no livro de sua autoria. Rita, em que caso a pessoa pode decidir pela via extrajudicial, no caso o cartório, para dissolver a união estável ou casamento? Quais os casos? Olha, a via administrativa, ela é rápida, é célere. Então, se as pessoas maiores, capazes, de acordo, procuram o cartório para que se faça o divórcio, a solicitação é feita naquele momento, a documentação exigida, que é a certidão de casamento, onde eles vão provar aquele vínculo do casamento, e o ato é feito, lavrado naquele momento. Existe a exigência, além do comparecimento do casal, do advogado. A lei não abriu mão da figura do advogado e eu justifico e entendo essa exigência porque, mesmo com a interferência do tabelião naquele momento, eu acredito que seja algo muito difícil. As pessoas estão vulneráveis, mesmo estando de acordo, mesmo tendo chegado à conclusão de que não querem mais aquela relação, mas com toda certeza é um momento muito difícil. Com certeza. Falo isso na teoria porque eu tenho 30 anos de casada e muito bem casada, 3 filhos, mas na teoria do Deusdete Coelho Filho. E no caso, você já realiza esses você mesmo que faz, no caso, essa questão da dissolução, da união ou do divórcio, tudo com você lá no cartório, né? Tudo. Nós temos pessoas ali especializadas, o José Salles Rebouças, que esteve aqui conversando sobre o direito imobiliário também, nosso escrevente autorizado, o setor de notas, nós temos toda uma equipe treinada já, habilitada, mas eu acho bem interessante quando as pessoas desejam conversar e saber mais sobre como dissolver aquela união, ou no caso do inventário, como se processar, recebê-las, conversar sobre algo que eu acho um ato lindo também, que foge um pouquinho, que é o testamento. Eu faço questão de conversar com a pessoa, com o testador que deseja fazer, porque aquele ato tem que ser juridicamente perfeito, porque é para fazer valer depois da vida, né? Aquela pessoa não vai mais estar aqui para poder dizer, olha, a minha vontade não era essa, era aquela. Então, eu adoro fazer testamento por conta disso, porque é a vontade para prevalecer para depois da vida. Muito legal. E falando nisso, existe algum caso em que, como tabelião, você pode se recusar em fazer, por exemplo, um divórcio, até mesmo um testamento, ou algo nesse sentido? Sim, o notário, ele tem o direito de recusar-se. Por exemplo, acontece da pessoa procurar o notário para divorciar, o casal procura, está de acordo, tudo, mas eu percebo que ela está grávida. Eu vou me recusar, porque aí tem o interesse daquele menor, né, que a lei põe o direito do nascituro, né, já reserva os direitos do nascituro, então eu vou me recusar.
Pode acontecer do casal me procurar dizendo que está de acordo, tudo, e de repente começar a brigar ali na minha presença. Opa, surgiu um litígio, eu vou me recusar. Né? E no caso de inventário, os herdeiros começarem a discutir que não é bem aquilo. Então, nesse caso, o notário também deve se recusar, tem que se recusar. Eu acho interessante que você exerce um pouco da função de juiz ali naquele momento, né? Eu falo assim, psicóloga, né? Que as pessoas procuram um notário, aí de repente eles começam a contar a vida e a gente escuta com toda a paciência ali do mundo. Mas tem que ter aquele poder de decisão de falar assim, vou fazer, eu não vou fazer o divórcio, vou fazer, não vou fazer o inventário, e ver aquela questão que é mais difícil, como você colocou. E você trata aqui no seu livro também de questões tributárias. Fala um pouquinho pra gente com relação a isso. Porque na realidade o notário, ele não é o fiscal da lei, né? Mas existem impostos devidos que a lei exige o recolhimento antes da lavratura do ato. E nós temos que exigir, no caso do inventário, o ITCD, que é um imposto devido ao Estado, que tem que ser recolhido antes da lavratura do inventário. E nós, como notários, temos a obrigação de exigir que aquele imposto seja previamente recolhido. Isso é importante para as pessoas saberem que, mesmo entrando judicialmente, como entrando administrativamente, tem que pagar os impostos devidos. Isso. Agora eu queria te perguntar quais as vantagens que existe em fazer o inventário administrativo com relação ao inventário judicial. O inventário judicial, como é feito perante o juiz, o advogado vai peticionar, vai haver uma prévia distribuição para a vara competente, vai ser marcado o dia da audiência, que o juiz vai conversar com as partes, saber se não há mais interesse naquele casamento. As partes até o final para chegar na sentença, são várias etapas, muitas etapas. Para se fazer um divórcio administrativo, a documentação necessária, que é a identidade de ambos e a certidão de casamento, o comparecimento das partes e do advogado, e tudo é feito naquele momento. Da mesma forma como o inventário. O inventário também, a documentação toda, que é extensa, da mesma forma que ela é extensa para o judiciário, ela é extensa para o administrativo. A documentação exigida por lei. Mas a partir do momento que é apresentada toda a documentação para o notário, vamos minutar dentro do que as partes ali, o que vai ser inventariado, né? Às vezes mais extenso, menos extenso, e 3, 4 dias eu estou com o inventário pronto para que seja no máximo 5 dias para se assinar. Muito rápido. É muito rápido. Então, tanto o divórcio quanto o inventário feitos administrativamente é muito mais rápido, anos mais rápido, porque às vezes um inventário no judicial leva mais de 2 anos, dependendo da situação, se for litígio. Então, eu queria aproveitar a oportunidade dessa entrevista para falar mais uma vez da importância de resolver litígios através do acordo. Porque se tiver de acordo, tanto com relação ao divórcio, tanto com relação ao inventário, não é, Rita? Exatamente. É muito mais rápido. Vai lá com a Rita no cartório. É célere, é rápido. O custo que você vai ter, os emolumentos devidos ao tabelião, são tabelado, tem uma tabela de custas que é lei, a nossa tabela de custas aprovada pela Assembleia, e vai ter o custo sim com os honorários do advogado. Que vai ser mais barato também, com certeza. Pela rapidez que é feito, né? Vai ser, eu penso, muito mais barato do que ficar anos no judiciário. E às vezes a pessoa opta pelo judiciário pelo simples fato de não querer chegar a uma conciliação.
não querer chegar a um acordo, sendo que é muito mais rápido, Realmente. muito mais prático, menos desgastante, melhor para todos, que seja feito tudo através de uma conciliação. Suas considerações finais, Rita? Eu agradeço o convite, eu estou à disposição. Eu sou tabeliã substituta do primeiro ofício, ali na Villeroy. Qualquer dúvida, outra que não tenha sido esclarecida aqui, fique à vontade, pode me procurar, eu estou sempre à disposição para receber a todos. E te agradeço muito o convite. Ah, nossa, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Muitas perguntas foram respondidas aqui. Muitas pessoas pediram que você viesse para falar sobre esse assunto. E eu queria, mais uma vez, falar sobre o seu livro, Divórcio e Inventário Administrativo. Você não pode deixar de ler. Agradecendo mais uma vez a presença da Rita Coelho aqui conosco nesta manhã. Nós vamos para um próximo bloco e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, agradecendo a você pela audiência, por ter nos acompanhado na entrevista de hoje. Queremos dizer que no próximo programa teremos mais uma entrevista muito especial. Não perca o programa Conhecendo o Seu Direito, todas as terças e quintas aqui na TV Cidade. Lembrando que você pode acompanhar as entrevistas também pela minha página do YouTube, Dolane Patrícia RR. Pode também nos acompanhar através do hashtag Dolane Patrícia. Queremos agradecer agora os nossos patrocinadores. A Loja Bonita, que nos veste a cada terça e quinta, uma loja que você não pode deixar de conhecer. A Loja Bonita fica na Avenida Villeroy, 539A, em frente à Renault. Vestidos lindíssimos, você vai encontrar na Loja Bonita, mas não são só vestidos não. Roupas para todas as ocasiões, looks lindíssimos. Vestidos mãe e filha, moda mãe e filha está em alta na Loja Bonita. Muitos outros modelos e também várias marcas conhecidas e muito procuradas. Você não pode deixar de conhecer as maravilhosas roupas da Loja Bonita, Avenida Villeroy 539A, em frente à Loja Renault. Queremos agradecer também ao Ney Maison Noivos, Noivas e Café. O Ney Maison, ele pode fazer com que o casamento que você sempre sonhou se torne uma festa inesquecível. Você pode também falar sobre o seu casamento ou sua festa de 15 anos num ambiente muito agradável, ao som de uma música belíssima e também tomando um excelente vinho e experimentando massas italianas que agora são pratos especiais oferecidos pelo Ney Maison Noivos, Noivas e Café. Agradecendo também a Tizuca Calçados, responsável pelos nossos calçados a cada terça e quinta. O bom gosto da Patrícia Passos, sempre nos seus pés. Não deixe de entrar em contato com a Tizuca Calçados na Avenida Ataíde Teve ou com a Patrícia Passos pelo seu telefone ou WhatsApp. Agradecendo mais uma vez a você e convidando para que no próximo programa nos acompanhe. Não deixe de assistir e nem de acessar nossa página no YouTube. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá! Se tentaram frustrar teu sorriso, se